ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Do Senhor aos nossos amigos que estão a cada domingo juntamente conosco, aprendendo, estudando nas pré-aulas para fazer o melhor para a sua classe da Escola Bíblica Dominical. E nesta feita nós estaremos aprendendo a lição número 11, que tem como título A Promessa da Provisão. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 25, a parte A do versículo que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A nossa verdade prática, ela tem dizendo assim: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Dentro desta lição, no dia de hoje, nós estaremos falando então sobre a promessa da provisão. E isso nos mostra preocupação do que nós teremos no dia de amanhã, como nós nos alimentaremos, como nós nos vestiremos, como que estará a nossa saúde. Então, a promessa da provisão, ela vem numa tranquilidade para a nossa vida. A palavra provisão do latim vem da palavra provisio. Provisio vem do verbo providere, que quer dizer antes, videre ver, ver antes. Ou seja, eu não sei o que vou me alimentar amanhã, mas hoje eu já estou vendo pro amanhã. Isto é a provisão. É o ato de prover antes, de acontecer. Então, isto é esta promessa que nós estaremos estudando na lição de hoje. Então, a nossa introdução. Vamos lá. Nesta lição, estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso, podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. Aqui eu tenho que fazer uma ligação, tá? Dentro da nossa introdução, está nos dando uma doutrina chamada doutrina da tricotomia. Ou seja, o meu ser, ele é dividido em corpo, palpável, alma, minha razão, e o meu espírito que tenta trabalhar na minha alma. Corpo, alma e espírito. E com isso, como eu sou um ser tricotômico,
Logo, eu tenho necessidades, que abrange esses 3 elementos do meu ser: corpo, alma e espírito, que são as necessidades físicas, que é o meu corpo, emocionais, que é a minha alma, e espirituais, do meu espírito humano. Então, à luz do Mateus 6, percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Logo, eu tenho que cuidar da enfermidade do meu corpo, a enfermidade da minha alma, que são as enfermidades psicossociais, e também a enfermidade do meu espírito. Então Deus me cuida por completo. Ele quer você, Ele quer a tua alma por completo. E as nossas promessas do mesmo peso são por completo. Por isso que nós estaremos estudando nesta lição acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações que nós temos em nossa vida. O nosso primeiro tópico vai falar sobre a provisão das necessidades básicas. Então, a nossa síntese diz assim: o Senhor provê as necessidades básicas de toda a criação, sobretudo do ser humano em sua tricotomia. Então, o nosso primeiro subtópico diz: não fiqueis ansiosos. A ansiedade é se preocupar antes da hora. A promessa da provisão é me garantir antes da hora. A ansiedade, ela pode ser vista como a falta de confiança na providência de Deus. Um crente cheio de fé, ele aprende a entregar tudo nas mãos de Deus. Claro que se eu preciso adquirir, primeiro eu tenho que trabalhar. Quem trabalha, Deus guarda. Mas a palavra também diz que aquele que não trabalha, também não coma. Você não pode ficar esperando as coisas caírem do céu de graça. De graça, a graça é para nossa salvação. Mas no reino dos homens, nós devemos trabalhar. Estou pegando esse exemplo como gancho. Eu tenho que cuidar da minha vida emocional, que a minha vida emocional não venha se estar desgastada, mas a Bíblia também agora, a gente levando uma vida numa mordomia concreta, correta, certa, diante das Escrituras, a Bíblia diz: confia. Não fiqueis ansiosos, mas você tem que estar no patamar de estar com a sua vida organizada. Então, a lição diz assim: Jesus ensinou aos discípulos a respeito de não viver de uma maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas, pois Deus provê tudo, tanto para os animais, para os vegetais. Ele cuida de tudo em cada detalhe. Por isso o Senhor nos afirmou, e Ele diz assim: vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Jesus nos ensina
a entregar tudo em suas mãos. O nosso Deus é o Deus da provisão. Tudo está dentro do controle dele. Por isso que eu quero falar aqui sobre a provisão do alimento diário. Jesus testificou sobre o alimento diário. Foi Jesus que falou que meu Pai alimenta as aves dos céus. As aves dos céus não semeiam, as aves dos céus não plantam, as aves dos céus não colhem, as aves do céu não fazem estoque, mas Deus provê o alimento para todas as aves do céu. Aliás, Deus fez tudo dentro de uma ordem. Essa belíssima imagem bíblica nos lembra que Deus olha para os animais, e se Ele olha para os animais, Ele não vai olhar, zelar por você. Ele cuida de tudo e Ele se relaciona com as pessoas. Então, querido professor, mostre para o seu aluno que ele é cuidado por Deus. O que Deus quer é que ele se prepare para essa vida. Não se destrua, mas que seja um homem de oração. Seja um homem de jejum. Um homem de fé. Um homem trabalhador. Se for um adolescente, que estude o melhor para o seu futuro, que cuide da sua vida emocional. Todas as coisas são colocadas em sua ordem para Deus. E aí sim, nós viveremos para o Senhor. E nós faremos o que é para nós. E Deus fará o que Ele há de fazer por nós. Porque Deus cuida dos seus filhos. Outra provisão de suas promessas é a provisão da vestimenta. Aqui, Jesus faz uma outra referência. Do alimento, ele comparou aos pássaros. Só que a vestimenta, ele compara aos vegetais. Ele cita o lírio dos campos. Que os lírios não compram roupas, não produzem roupas, mas em tudo Deus os veste em sua formosura. Porque Deus, Ele sim, interage com o ser humano. Lembram-se do Jardim do Éden. Através do pecado, aonde a inocência caiu por terra, houve a necessidade de tampar as nossas vergonhas. E quem é que ensina como fazer a roupa? O próprio Deus. O próprio Deus veste ele com vestiduras de peles. Deus estava ensinando a maneira correta que o homem deveria se vestir. E o Deus da provisão também nos ensina sobre nossas necessidades básicas, mas nós devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar com a ansiedade. Vale ressaltar que nós estamos vivendo as doenças deste século, aonde depressão, ansiedade, síndromes têm tomado muitas vidas. Existem países que a cultura do suicídio se tornou algo banal. Como diz a Escritura, o amor de muitos se esfriaram, não se importando com o bem comum, se tornaram relativistas, egocêntricos. Mas nós, que servimos a Deus, temos a presença do Espírito Santo. Nós devemos dominar
toda e qualquer raiz de ansiedade e colocarmos diante da presença de Deus, porque Deus, Ele é aquele que nos guarda. O segundo tópico fala sobre a provisão das necessidades emocionais. Na nossa síntese, a ansiedade é um mal global. Entretanto, como nas enfermidades de ordem física, através de Jesus e da sua palavra, também podemos obter a vitória sobre ela. Então nós devemos entender que nós somos seres integrais. O que quer dizer? Somos seres completos. Nós não somos pela metade. Deus fez nós na sua totalidade. Então, escute. Nós somos um ser físico. Nós somos emotivos. Nós somos capacitados intelectualmente, socialmente. Tu olha que um bebê já quer se relacionar com outros bebês, e somos seres espirituais. Então nós somos seres completos. Repetindo: físico, emocional, mental, social e espiritual. Então as nossas lições diz que nós somos seres inteiros. Assim sendo, o que se passa na alma reflete no corpo. Isto a medicina comprova. Existem doenças emocionais que podem acarretar doenças. Quem já não ouviu falar da diabetes emocional? Ou de uma úlcera nervosa? E muitas outras enfermidades que são resultados de emoções e sentimentos que foram trancados dentro de nós. A nossa alma se entristece, sente afeto, se alegra. Por isso, a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. É por isso que eu falei, que a nossa vida tem que estar organizada. Não tem um corpo saudável com uma alma atribulada, com os sentimentos em frangalhos, intelectualmente, mentalmente doente. Então tudo deve ser cuidado. E uma vida em Cristo tem que ser uma vida saudável. Deve ter uma mordomia. O corpo, a alma deve ser cuidada, preservada de uma maneira irrepreensível. E nós temos que aprendermos a lidar com nós mesmos e como nós devemos agir com as outras pessoas. E o mundo é ansioso. O mundo há preocupações, inquietudes. Neste mundo há o processo das decisões. E o nosso Senhor nos ensina a lidar com a ansiedade. E para isso nós temos um Deus. Existe lá fora uma sociedade antissemita, uma sociedade anticristã, uma sociedade anti qualquer forma de Deus. Mas para nós temos o refrigério. O Espírito Santo, ele acalenta, ele nos aconselha, ele nos ajuda. Nós temos sim alguém por nós, que vai nos ajudar em nossas preocupações. E entenda,
a OPAS. O que é isso? Organização Pan-Americana de Saúde. Dentro do seu ranking de transtorno de ansiedade ou transtornos mentais, diz que existem 300 milhões de pessoas no mundo que sofrem de ansiedade. E deixa eu falar para ti, quem que lidera esse ranking? Qual o país do mundo que lidera esse ranking? Em primeiro, o Brasil, com 9,3% da sua população sofrendo de ansiedade. Estamos falando mais ou menos 18,6 milhões de brasileiros sofrendo de ansiedade. O Paraguai, 7,6%. A Noruega, 7,4%. A Nova Zelândia, 7,3%. E a Austrália, 7%. E nós estamos em cima, em primeiro lugar, no ranking mundial. A solução para a ansiedade. A nossa solução sempre será e estará em Jesus. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensina a cuidarmos do que pensamos. Infelizmente, existem pessoas que são negativas. Existem pessoas que têm fobias. Tem pessoas que até são saudáveis, mas colocam na cabeça que sempre estão doentes. E basta alguém dizer que está com uma doença, que essa pessoa vai dizer, eu acho que eu tenho também. Tem pessoas que estão desamparadas emocionalmente. Ou seja, preocupadas com a ansiedade acima do nível. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda que Deus é aquele que dá o alimento para os pássaros, que veste os lírios do campo. E você é mais do que os pássaros. Você é mais do que os lírios do campo. E o Senhor te ama e cuida de você. Mas basta agora ter fé, confiança e confiar no Senhor que cuida de ti. Então, o nosso terceiro tópico vai tratar sobre a provisão das necessidades espirituais. A nossa síntese, como seres tricotômicos, além das necessidades físicas, emocionais, também temos carências espirituais, as quais, por meio do Espírito Santo, o Senhor também nos provê. Então, nós devemos entender que nós temos necessidade de salvação. Pode ser que você esteja assistindo essa pré-aula e você ainda não tomou uma decisão para a sua vida. Eu quero dizer que a tua alma tem necessidade de salvação. É uma necessidade básica. Precisamos tratar das nossas necessidades espirituais. E Jesus te chama. A maior, então, necessidade que nós precisamos é a salvação. Não é apenas um indivíduo, mas toda a humanidade, toda a tua família, todos precisam do dom da salvação. Essa necessidade nos traz a presença de Deus e a direção de Deus. Cada dia que passa, precisamos entender que precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração para fazer a sua vontade em nossa vida. E a última necessidade é a necessidade do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo é
indispensável e fundamental para termos a presença dele em nós. E lembra das palavras do salmista Davi, quando no Salmo 51, ele faz um salmo de confissão, um salmo de arrependimento, um salmo que ele pede perdão pelo seu pecado. E ele escreve assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi entendia que ele precisava do Espírito Santo. E para nós cumprirmos a nossa missão nessa terra, precisamos ter a presença do Espírito Santo. É a única maneira que Deus nos convence do nosso pecado, da nossa justiça e do nosso juízo. Vamos para a conclusão, então? O nosso Deus, por meio de seu Filho Jesus, provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, emocional ou espiritual. Deus nos trata como pessoas inteiras. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área de nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios, tomar decisões arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e direção do Espírito, experimentar um período plenitude em sua presença. Então, para finalizar a minha participação aqui na lição número 11, cuide do teu coração. Cuide desta ansiedade que tenta nos destruir. Aprendemos com esta lição a confiar em Deus, permitir que Ele nos dirija e Ele nos cuide por completo do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Quero agradecer você que esteve junto conosco, no nome do nosso pastor presidente, pastor Roberto Weiler, e toda a direção. Nós agradecemos. Curta as nossas videoaulas, comece a seguir o nosso canal e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.